Mais um vídeo de viagem, senhoras e senhores. Se você já é assíduo do canal, já é inscrito, sabe que vira e mexe eu pego esse trecho de 150 quilômetros da capital de São Paulo, onde eu moro, aqui para o interior, exatamente. E hoje vai ser um dia interessante porque recentemente eu fiz esse mesmo trajeto, testei aqui pela área rural do estado de São Paulo, o EX30 Cross Country, exatamente, um 100% elétrico da Volvo que pertence ao grupo Geely, com uma pegadinha mais aventureira, tem dois motores, muito potente e que sai por 315 mil reais. Agora pode ser que você pensou nesse carro aqui também. Estamos com o novo Yuan Plus AWD, esse aqui já é 2027, também tem dois motores, passa dos 440 cavalos e custa 270 mil reais. Se você está pensando num 100% elétrico, se você tem curiosidade para saber como é uma viagem com um carro 100% eletrificado, fica nesse vídeo que talvez ele seja bem interessante. Vou contar tudo que eu gostei e que me incomodou nesse automóvel depois da vinheta. E aqui está ela, senhoras e senhores, nossa figueira com mais de 100 anos da Fazenda São José. Se você curte ecoturismo, alimentos orgânicos, quer vir aqui passar um dia em meio à natureza, segue eles aí no Instagram, tô deixando o arroba. Também tem a parte de Airbnb aqui para você se hospedar. Mas o fato é que essa é uma das minhas árvores preferidas no mundo, é muito bonita, gigantona e mostra aqui, nessa sombra gostosa dela aqui, o nosso Yuan Plus AWD, exatamente. Aliás, essa sombra é muito boa aqui para gravar. Esse carro, senhoras e senhores, que chegou aqui, vamos dizer, numa nova geração, uma certa reestilização aí, porque foi um dos primeiros BYDs que a gente testou aqui no canal. Na ocasião ele tinha somente um motor, já era um carro 100% elétrico e ele era um carro bastante, vamos dizer assim, inusitado no mercado brasileiro, com cordas ali no interior, nas portas, com cores divertidas, com o interior todo cheio de cores. E aqui nessa versão mostra o amadurecimento da BYD no nosso mercado. Você pode ver, por exemplo, que agora ele só tem 3 cores. Ele tem preto, cinza e branco, exatamente. É aí um portfólio bastante rarefeito de cores, mas que mostra que a BYD entendeu que o brasileiro não é de comprar carro colorido. Para minha tristeza, afinal, eu tenho um carro verde e eu gosto muito de carros com cores fortes, beleza? Outra coisa interessante é que agora o interior é todo preto, isso é também um amadurecimento aí da BYD, você vai ver que é tudo mais austero lá dentro, e ele também trocou as rodas, agora ele tem rodas aí todas cinzas, tá vendo? Antigamente era uma roda black piano, com umas capinhas, toda mais elaborada, agora é uma roda bem austera, certo? Mas uma coisa que eu curti é que agora ele vem com os pneus Hankook. Esse é o Hankook Ion, que é feito para carros elétricos, ou seja, é um pneu aí já pensado para essas potências altas, para autonomia e tudo mais. Me diz aí o que você acha desse tipo de pneu, dessa eletrificação toda no mundo, certo? Bom, outra coisa que também mudou foi esse para-choque dianteiro, que também tinha ali um trabalho diferente, agora ficou um pouquinho mais austero. Essa entrada aqui, ó, com essa puxada, né? Lembra muito ali o Sea Lion, lembra muito os carros mais atuais da marca, né? Mas manteve essa barrona prateada aqui, ó, que eu acho bem característica da BYD quando ela chegou no Brasil. Isso estava no Tan, no Yuan ali, nos primeiros carros, no Han também, que eram das linhas Dynasty, linha Dinastias, né? Tinha inclusive uns primeiros que chegou aqui no Brasil, que era escrito em chinês aqui, a Dinastia. Eu achava isso tudo muito legal, eu achava isso tudo muito original da marca, mas com o tempo ela foi talhando aí os seus detalhes para poder agradar o mercado brasileiro, e pelo que entendemos, o brasileiro prefere só um BYD ali na frente, talvez outros lugares do mundo também. Uma coisa que eu gostei, temos faróis 100% em LED, com DRL bem elegante aqui, temos projetores aqui dentro, eu pego muito estrada de noite, isso ajuda muito, tá? Tem comutação automática aqui, isso também te ajuda a ter mais praticidade. Esse carro tem câmera 360, isso para quando você viaja para locais como aqui, é muito bom. Às vezes tem uma árvore, um toco, alguma coisa ali, isso aqui ajuda muito nas manobras, beleza? E nós estamos falando aqui de um carro que tem 4,46 m de comprimento, uma altura de 1,62 m, entre eixos, pasme, de 2,72 m, é um ótimo entre eixos, e um carro que pesa quase 2 toneladas, bem característico de um carro elétrico, galera. A gente tem aqui pouco balanço dianteiro
e pouco balanço traseiro, ou seja, uma plataforma muito moderna. Esse carro está construído sobre a E-Platform, que é uma plataforma que a gente já conhece aqui da BYD, beleza? Outra coisa interessante da gente comentar é que a altura do solo é de 17 centímetros, um pouco mais ali que o Chevrolet Tracker, mas consideravelmente menos do que um Duster, do que um Renegade, ou seja, não vai fazer feio. Eu não raspei em lugar nenhum aí durante as minhas peripécias aqui pela fazenda, mas também não é uma super altura do solo que você vai poder fazer uma grande aventura, beleza? Outro ponto interessante, temos chave presencial com travamento e destravamento aqui, temos portas que vão até a parte inferior, isso é muito bom para quando eu venho para cá, ó, como tá limpinha a parte de dentro aqui e como tá suja a parte de fora. Você não vai sujar a sua calça, seu vestido, entendeu? Na hora de você entrar e sair do carro. Temos um DLO bem bacana, né? Ele vem aqui, faz uma gravata aqui no fundo, é um SUV na sua essência. O Gilbart gostou. E aí, Gilba, beleza, mano? Tá passando aí, arrumando alguma confusão. Mas enfim, temos vidros traseiros no fumê, tá vendo? Isso é uma coisa interessante. Já vem assim, não é uma película ali, né? É um vidro traseiro no fumê. Eu gosto quando isso vem nos carros. Eu acho que é uma questão de privacidade e é um refino, né? Não é a película ali que desbota, que dá problema, que às vezes fica feia. Aqui é um vidro mesmo e deixou a abertura de janelas do carro mais estilosa, mais bacana. Vamos aproveitar que a gente está pertinho aqui, ó, da portinha de recarga e já vamos falar um pouquinho sobre carga desse carro, porque tem uma novidade bem legal. Temos a tomada tipo 2, que a gente já conhecia, que suporta 11 kW, que é muito normal da maioria dos carros, mas a tomada tipo CCS, que é a corrente direta, suporta até 205 kW. É coisa pra caramba. Em tese você daria uma carga nesse carro aqui de 20 a 80% nos seus 20 minutos, mais ou menos. É muito rápido. Difícil vai ser você encontrar um carregador de 200 kW. Fiquei sabendo que aqui em Campinas, pertinho da fazenda, agora tem um de 180. Quero passar um dia lá para testar quando eu vier para cá de elétrico, beleza? Bom, vamos falar logo sobre motorização, já que a gente não vai abrir esse capô para mostrar o motor, mas sim para mostrar o frontamalas, como a Gilly disse lá, ou o frunk, né, de front trunk, que a maioria das pessoas falam. Nós temos aqui dois motores elétricos, o dianteiro tem 224 cavalos, o traseiro tem 225, totalizando 449 cavalos, senhoras e senhores. É muita força, é muita potência e a gente tem aqui um torque de 57,1 Nm. Cara, isso aqui é torque de caminhonete de 6 cilindros, é um negócio muito louco, é muita força que ele transfere para o chão. Esse carro vai de 0 a 100 em 3,9 segundos, é muito mais rápido do que vários esportivos que a gente tem, entendeu? E uma velocidade máxima de 200 km por hora. Tudo isso com essa tração integral, alimentado aí por uma bateria de 74,88 kW. Essa foi uma das mudanças mais importantes que a gente teve no Yuan, porque ele tem uma bateria maior, o que significa que ele tem mais força, o que significa que ele tem mais autonomia, ou seja, pode ser um carro interessante para você que faz viagens como essa aqui que eu faço para o interior de São Paulo, que você vai precisar ter uma bateria menor, ou quer dizer, uma bateria maior, perdão, para você não se preocupar. Falando sobre design, a gente tem esse detalhe novo aqui, ó, nesse aerofólio, né, que ele forma esse brake light aqui diferentão, tá vendo? Tem até um negócio que parece um sensorzinho aqui, ó. Enfim, um visual meio GAC GS4, meio Cadillac, mas eu achei da hora, tá? Tem anteninha Shark, beleza? Limpador aqui, ó, de para-brisa. BYD aqui. Acho que, se eu não me engano, o outro Yuan que apareceu no canal era escrito Build Your Dreams aqui. Eu gostava dessa identidade da marca e eles trocaram. Agora colocaram só o BYD, mas que eu falei, uma leitura de mercado. Eles devem saber o que eles estão fazendo aí, que deve ser o que o povo quer. Aqui, extratora traseira. Também tem aqui aquela lanterninha que deve ser o neblina. Tem sensor de estacionamento, mas tem câmera de ré aqui, não vai precisar. Eu acho que o sensor, ele meio que se tornou uma coisa mais dispensável quando as câmeras evoluíram tanto. O que você acha disso? Comenta aí. Aqui, EV, né? Electric Vehicle e All-Wheel Drive, todas as rodas ali têm tração, todas elas estão dirigindo com você. Aqui escrito Yuan Plus, beleza? Já me conta aí o que vocês acharam desse branco. Eu gostava daquela versão que a gente testou no verdinho, hein? Eu curto carro com cor. Mas bora falar de... Olha quem apareceu aqui, ó. Oi, meu cara, bonitão. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pra quem já é assíduo do canal, conhece o Tigre. Esse cachorro que acompanha as nossas vidas. Certo, cara? Você tá bem? Vamos lá. Abre-te sésamo com, obviamente, a abertura elétrica do porta-malas, que pode ser feito pela chave ou pode ser feito pelo botãozinho. Para fechar, você tem dois botões.
tanto aqui um para você fechar só e um para você fechar e trancar o carro. A gente tem 490 litros de porta-malas, tá? Você tem uma esteirinha aqui, ó, coisa que também a BYD entendeu que o brasileiro quer e precisa. A gente vive num país quente, a gente vive num país que tem muito roubo, então é importante você deixar as suas coisas aqui protegidas nesse porta-malas, beleza? Temos bancos repartidos 40-60 aqui, outra coisa bastante prática. E isso aqui, ó, eu confesso que eu não sei se isso vem com o carro ou se eles mandam pra gente que é da frota aqui de imprensa, mas o fato é que a gente tem aqui um carregador portátil e isso aqui sempre me salva. Eu acabei de dar uma carga de 100% nesse carro, tá? 100% não, cheguei a 100%, né? Ele tava com ali um pouquinho menos de 50% e eu coloquei aqui numa tomada 220 aterrada, que tá tudo bem trabalhadinho ali. Deixei de ontem lá para umas 4 horas da tarde até agora, meio-dia, deu 100%, tá? Tava dando 2,1 kW ali no carregamento, eu achei bem bom para uma tomada que não tem grandes pretensões, né? E vem esse carinha aqui, ó, escrito BYD, bem bonitinho. O fato é que isso aqui me salva todas as vezes que eu venho para cá, inclusive faço um carregamento 100% ecológico, afinal aqui a gente tem placa solar, beleza? Aqui você tem ganchinho, né, para colocar suas bugigangas, lampadinhas de LED dos dois lados, tá bom? E um pecado bem grande, na minha opinião. Esse carro não tem step. Ele só tem um kit de reparo aqui, nesse nicho aqui atrás, tá vendo? E isso é uma coisa que me incomoda bastante. Imagina você tá aqui pela estrada de terra e furar um pneu ou rasgar, ter uma talhada lateral num pneu. Você vai ficar por aqui. Você vai chamar o guincho e sua viagem vai acabar, certo? Então assim, faltou isso para ficar muito bom esse carro, para ter aí uma nota bem alta. Na minha opinião, não dá para rolar Brasil sem step, galera. Mas enfim, ó, coloquei errado aqui, vamos lá, tô fazendo tudo com a mão, mas é isso. Temos aqui um porta-malas bastante satisfatório, achei muito bom, tá? Mas se você achar que não tá bom, você acha que 490 litros não tá legal, você vem aqui, chega no carinha aqui, puxa 2 vezes, tá vendo? A partir do momento que você puxar 2 vezes, o capô do seu Yuan está aberto e a gente tem aqui, ó, um fronta-malas, ou um frunk, ou um porta-malas dianteiro, como é que vocês chamam este local aqui? E o fato é que ele tem 101 litros, é bem grande, galera, e ele aguenta até 25 quilos de bagagem. Ele é grandão, ó, tem aqui uma ranhura aqui para as coisas não ficarem escorregando, ele é vedado, tem uma borrachona aqui que encosta nessa parte do capô que não tem manta acústica, obviamente. Se você está reclamando de uma manta acústica aí num carro elétrico, meu Deus do céu, né? Você viajou forte. Mas o fato é que aqui tem um lugar que cabe bastante coisa, umas miudezas, tudo mais. Eu confesso que eu não coloquei nada aqui porque eu não precisei na vinda para cá. Como eu vou voltar em mais pessoas, aí talvez eu utilize isso aqui. E aí eu não sei como é que funciona de dia, se o que tá aqui vai esquentar muito. Eu confesso que eu não testei isso. E se você tem um carro desse, me conta se você coloca alguma coisa aqui e como é que é esse convívio com essas coisas. Mas o fato é que se você somar, esse carro vai chegar quase em 600 litros de capacidade para carregar coisas aí em porta-malas e porta-malas dianteiro. É bastante coisa e pode fazer muita diferença. E aí sim a diferença para o EX30 Cross Country é gigantesca, porque ele tem um porta-malas pequeno e que eu sofri ali para vir para cá. E olha que a minha família sou eu, minha esposa e o cachorro que vocês conheceram agora há pouco. A gente carrega coisa para dedéu para vir para cá. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do interior. Acabamento BYD, né? Se você já foi numa BYD, dá uma olhadinha no acabamento, olha que belezinha, ó. Tudo soft touch, aquela maçaneta que ficou aqui, né, do Yuan, ó, ela é diferentona. Isso aqui que o Vitão comenta que parece um TACAP, eu acho divertido esse comentário dele. E cordinhas, ó, pra você tocar aquela musiquinha na porta, certo? Tudo isso aqui era coloridão. Isso aqui tinha uns músculos diferentes no acabamento. Agora colocar isso aqui que é mais austero. Olha a BYD lendo o nosso mercado, que fato interessantíssimo. O interior tudo num cinza, tá vendo? Um cinza escuro, bem austero, bem discreto, certo? E aqui, ó, nós temos saidinhas de ar, com esse que parece um disco de vinil, tá vendo? Parece uma disqueteira. Abertura e fechamento. Tomadinha do tipo A e do tipo C. E um assoalho plano. Olha que belezinha. O assoalho plano aqui, dá para você carregar uma terceira pessoa aqui na boa. Tetão solar que eu já vou abrir para vocês e lampadinha aqui, ó, de leitura em LED bem forte, bem legal. Encosto de cabeça aqui, ó, retrátil, aqui tem mesinha. Cara, acabamento da BYD, se você não conhece ainda, a primeira vez que você está tendo contato com a marca, vai dar uma olhada nos carros,
que é bastante impressionante. Isso dá um tapa na cara em muito carro da nossa indústria aí, tá? Todos os pespontos aqui, tudo furadinho, bonitinho e tal. E aqui um lugarzinho do Isofix para você colocar a cadeirinha do bebê, beleza? Espaço bom, ó, 1,73 m que eu tenho, ó, sobra aqui, ó, atrás de mim mesmo, um palmo fechado. E aqui, ó, da minha falta capilar, também um palmo fechado, beleza? Eu achei o espaço aqui bastante satisfatório, principalmente depois de ter vindo com o X30, que é bem apertado, tá bom? Vamos lá? Vamos num taco só? Eu sei que vocês gostam da TV Verdade, quando a gente faz tudo numa tocada só, então vamos nessa. Vamos entrar aqui na frente, dar uma olhadinha aqui na porta, mesmíssimo acabamento. A diferença é que tem uma luzinha aqui, ó. Eu coloquei ela no verde, tá vendo? No verde, aí vocês vão perguntar, ah, você é palmeirense, Maurício? Sou, mas eu não acompanho futebol, confesso que não é um esporte que eu sigo, mas eu tô assistindo a Copa do Mundo, hein? Hoje, no dia dessa gravação, é a final, hein? Vixe Maria, pra quem você tá torcendo. Lugarzinho, ó, que tem a garrafinha, também tem aqui, ó, o negocinho, tem a abertura aqui do porta-malas, vidros elétricos, todo mundo tem aquele acendimento aqui, tapetinho BYD no vermelhinho, banco elétrico pro motorista e pro passageiro, mas o do motorista tem lombar, o do passageiro não tem, beleza? Outra coisa que eu confesso que eu não fui assistir lá o vídeo, se eu não me engano, o Yuan que a gente testou tinha banco inteiriço, e muitos BYDs têm bancos inteiriços e eles estão trazendo bancos assim que não é inteiriço. Eu gosto muito mais disso aqui. Eu acho que a liberdade de regular esse encosto é muito mais conveniente, na minha opinião, tá? E aquele banco inteiriço, meio a lá Mercedes, ele pega aqui nas minhas costas e aquilo me incomoda com uma certa veemência, certo? Me deixa meio bravo. Tem boas abas laterais, excelente acabamento aqui, ó, muito bacanudo. Beleza? Esse carro aqui, se não me engano, tem 7 airbags. Outra coisa bastante importante aí para você pensar na hora de comprar um automóvel. Tudo isso daqui, ó, você lembra do Yuan antigo? Ele tinha tipo um músculo aqui, um negócio num bege, tá vendo? E agora virou uma coisa bem mais elegante, bem mais simples, tá vendo? Tem ali ó, a costurinha que chega junto na outra. É soft touch aqui em cima. Aqui tem um acabamento que lembra um aço escovado, tá vendo? Saidinha de ar ali no esqueminha do disquinho, tá? E aí uma coisa que eu vou elogiar, a central multimídia, de acordo com a minha pesquisa, a central multimídia parece que a resolução dela é 4K, isso é bem louco, hein? Porque é uma baita resolução aí para você ter uma central multimídia, que você pode baixar os seus aplicativos, ó, inclusive tem o YouTube, obviamente você não pode, aqui tá sem internet, por isso que ele não vai abrir. Obviamente você não pode assistir isso aqui com o carro andando, né? Ele tem ali um sistema para não acontecer isso. Mas o fato é que essa central tem o GAS, né? O Google Automotive Systems, né? E isso é bem legal, porque ela tem um sistema nativo Google que funciona muito bem, ó. Essa aqui foi uma legal que eu testei, ó. Hi BYD. Oi. Abrir cortina do teto. A persiana está aberta. Olha lá, ela entendeu, abriu. Você pode dar vários tipos de comando, tá? Você pode pedir fazer uma ligação, você pode fazer N coisas, abrir vidros, enfim, configurar alguma coisa. E esse sistema é bem bacana. Dá pra você trocar o fundo de tela aqui, ó. Dá pra você trocar o tema também. Eu vim usando o meu Android Auto, tá? Que é o que eu uso ali na sua totalidade, todos os dias, né? E tem um sistema de configuração aqui para você deixar o carro do jeito que você quiser. Inclusive ele tem um comumente usado, que seria tipo um favorito, né? O que você mais busca ali, né? Tem a parte de luz, travas, exibição, energia, né? Ele mostra ali o consumo de energia. A gente ainda tá lá ó, com 100% e de acordo com o carro ele vai andar ali 503 km. De acordo com o Imetro, esse carro anda um pouquinho menos de 400, tá bom? Mas a gente fala que sempre que o Imetro testa os carros na subida, né? Eu vou voltar com esse carro daqui a pouco, mas o fato é que eu vim com ele na estrada, eu vou contar um pouquinho desse consumo, beleza? Condução, tem toda a parte ali, ó, volante mais macio, mais tranquilo. A parte de ADAS desse carro é bastante completa, ele tem o sistema ADAS 1 e ADAS 2 da BYD. Eu vou colocar uma lista na tela para vocês com tudo que ele tem, tá? É bastante coisa. E eles fizeram um sistema que eu achei bem da hora, ó. Por exemplo, a frenagem automática de emergência. Você dá um play aqui, ó, e ele mostra um carrinho fazendo a frenagem autônoma lá. Ele explica como é que é. Se você tem dúvida como funciona o sistema de ADAS, comprou um carro desse ou vai na concessionária, dá uma fuçada aqui, ó, que o próprio carro, ele te explica. Tem um guia completo que eu fiz dessa multimídia, que eu acho que é 99% igual do Dolphin SE. E aí eu mostro tudo que tem aqui para vocês, porque é muita coisa, tá? Inclusive a personalização dela foi uma das paradas que eu mais gostei, ó. Você pode clicar aqui, ó, e mover um ícone de lugar. Você pode fazer isso também, ó, nessa barra aqui de baixo, ó. Mover, adicionar ou retirar alguma função do lugar. Cara, essa multimídia, eu vou te falar,
Ela deu uma ou duas ali instabilizadas com o meu telefone, mas durante todo o tempo que eu fiquei, então eu não considerei isso, mas o fato é que o resto ela é muito boa mesmo. E assim, eu não gostava das multimídias da BYD, agora essa daqui, olha, ganhou ali meu coração. Ó. Fácil acesso ao brilho, né? Tem esse slidezinho que vem de cima, você pode fazer igual um celular, né? Tem modo cenário, carregador sem fio, assistência de pista. Tem atalho para tudo que é coisa aqui para facilitar a sua vida. Isso é bacana, ó. Nota 1000 para essa multimídia, beleza? Esse volante tem regulagem de altura e de profundidade, aquele volante da BYD que a gente já viu em outros carros. Tudo num cinzinha também, com um cinza mais claro trabalhado. Aqui tem o assistente de voz, você não precisa falar com ela lá, você pode clicar aqui se você preferir, tá? Aqui você mexe nas páginas ali do lado direito do painel, inclusive agora você consegue colocar o mapa, ó. Olha que legal. O mapinha aqui com a direção, isso aqui ajuda você a não se distrair, assim como o Head-Up Display também ajuda você a não se distrair. É que é muito difícil filmar o Head-Up Display, mas eu acho que talvez ele não esteja aparecendo para vocês, mas tem um Head-Up Display, não é grandão como o de outros carros, mas tem um tamanho legal, tem um tamanho ok, tá? Aqui, atalho para as câmeras, já falei que câmera de BYD é muito boa, isso aí tem que tirar o chapéu para os caras, porque você tem as câmeras aqui, ó, você pode deixar o carro transparente, você pode trocar, você pode ir na câmera 3D, ó lá, dá para ver nossa figueirona lá, ó, que bacana. Enfim, tem esse atalho que pode ser prático quando você estiver manobrando. Sistema de ADAS do ACC que eu testei, você clica nesse cara aqui, ele já aciona. Ele é bem bom, tá? O mínimo dele é bem longe, tá, do carro da frente, mas paciência. Eu usei na estrada para dar uma descansada, por acaso peguei esse carro aqui para voltar, eu digo que eu tava bem cansadão, isso me ajudou. O câmbio tá aqui, né? Parking, drive, ré, tudo bonitinho, tá? Freio de estacionamento, ele já puxa automaticamente. E aqui você tem atalho para modos de condução, que são 4. Eco, Neve, Sport e Normal. Seta de emergência, auto hold, start stop, né, para você ligar e desligar o carro, mas esse carro já tem aquele sistema que você configura a multimídia, entra no carro e pisa no freio. Ele já liga, sai do carro, tranca o carro e ele já tá trancado, bonitinho, desligado. Você não precisa ficar apertando esse botão aqui, então ele pode se tornar aí praticamente só decorativo. Aqui você pode deixar o modo de regeneração ou no standard ou no high. Eu uso sempre o high no carro elétrico. Desembaçador dianteiro e um voluminho aqui, ó, que é bem prático. O passageiro quer baixar a música, vem aqui, ó, num cantinho, é bem legal. Aqui um lugarzinho para você botar umas bugigangas, belo porta bugiganga também com corinho. E aqui embaixo você tem aquele nicho, que eu confesso que eu nunca uso ele, mas ele tem uma USB-C, uma USB do tipo A e uma tomada 12 volts que eu usei para colocar meu cabinho aqui, ó. E esse cabinho a gente testou o carregamento, tá dando bastante, tá? Isso é um teste que a gente tenta fazer às vezes para vocês, nem sempre dá tempo, mas colocar aqui o celular e ver quantos watts ali, ó, ele tá dando nesse cabinho que mostra pra gente, ó lá, 13, 15. Olha lá, é bastante, hein? Legal, você carrega seu celular rápido aqui. Isso é uma coisa que faz diferença. Tem carro que não carrega, tá? Bom, aqui acionamento dos limpadores. Também tem um modo automático. Tem uma ergonomia aqui atrás legal para você puxar esses ganchinhos. Eu não curto muito esse painel, tá? Eu achei ele pequenininho. Puta, achei ele meio sem graça ali. Tipo, podia ter um topetinho, como o Vitão fala. Podia ter um carinho mais legal no design desse painel. Mas ele é funcional, funciona bem, tá? Não precisa mais do que isso. E aquele user experience, né? Tudo meio jogado aqui, né? Isso é outra coisa que eu acho que aí dá uma denunciada, né? Meio carro assim, que o projeto foi feito aqui tudo jogadão. Não sei, mas enfim. Aqui já mostrei pra vocês, né? Também tem a saidinha de ar. Retrovisor tem assistente ponto cego, também tem rebatimento, tá? O retrovisor é bom e grande, tá? Descrição de airbag, isso aqui eu achei um detalhe bom gosto, ó. Um porta-óculos, mas ele é meio que um tecidão, ó que da hora isso aqui, ó. Tem um imã aqui, ó. Bonito isso aqui, de muito bom gosto. Aqui nós temos uma lampadinha pra eu arrumar minha careca. Documento do carro, né? Coisinha da BYD. Aqui, ó. Tá vendo? Também lampadinha. E aqui também tem a parte de que abre o teto solar e tudo mais. E esse retrovisor, ele tá com protetor, que a gente colocou ali pra ver como é que tá. Mas ele é borderless, tá vendo? Ele é frameless, o pessoal fala, né? Ele tem como se fosse uma borda infinita. Vou guardar esse carinha aqui, que é um protetor que vem, pra devolver pro pessoal. Enfim, o interior ficou mais maduro, né? João Anacleto já mesmo disse que ficou mais adulto. Gostei, tá? Acho que isso realmente vai fazer o carro vender mais, pode fazer diferença. Eu conheço uma pessoa que entrou para comprar um carro da BYD, viu o interior colorido e o desagradou, certo? Bom, bora dar uma volta aqui. Como sempre a gente anda pelas estradas de terra, vamos entender como é que essa tração 4x4 tá funcionando aqui, se é um carro para você fazer esse tipo de coisa. Já vou te falar de umas coisas que eu achei bem legal e de umas coisinhas que falta ainda. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos dar um rolê de OnePlus AWD. Começar falando de ergonomia, tá? A gente tem uma regulagem de profundidade de volante boa, tá? Regulagem de altura boa, regulagem de altura do banco boa.
regulagem de altura do cinto, enfim, pacote completão aqui de tudo que você precisa para regular e chegar numa posição correta de dirigir, tá? É uma posição boa e, surpreendentemente, eu não tô tão sentado. Não é aquela coisa tão SUV, né? Que as pessoas querem te colocar numa cadeirinha de juiz de tênis. Aqui não, aqui eu tenho as pernas até um pouco mais esticadas. E eu gosto disso. Você sente que o assoalho do carro é mais alto por causa do pacote de baterias, né? Para quem não tem convivência com o elétrico, as baterias estão aqui embaixo da gente, né? Estão no assoalho todo, né? Entre os eixos. E por isso que a estabilidade de muitos carros elétricos também é interessante, porque você coloca o centro de gravidade do carro mais para baixo e entre os eixos, que é o mais correto para a dinâmica, né? A engenharia prega muito isso. Bom, ó, passando aqui por uma área de torção, ó, a tração trabalha e ele passa. Eu passei em umas áreas mais difíceis lá para baixo, a tração também trabalhou e ele passou, tá? Ó, gente, não é um 4x4 para você fazer off-road, com diferencial, com isso, com aquilo. Mas o fato é que ele consegue te levar aqui, entendeu? Ele consegue se desvencilhar de algumas coisas facilmente. E assim, vamos falar um pouquinho sobre o consumo do carro elétrico, porque a viagem ela é sempre cruel para o carro elétrico, né? Manter velocidades altas é sempre um problema para ele. Na estrada, andando a 110, 120, eu mantinha aqui, né? 12, 15, 20 kW ali que ele mostra o quanto ele está gastando, é uma espécie de um potenciômetro. Quando eu andei um pouco mais rápido para fazer uma ultrapassagem, 140, 150, aí ele começa a gastar mais, ele chega até a dobrar esse momento ali, né? Esse é um fato do elétrico que talvez vai fazer você mudar um pouco a viagem, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência ali. Se você é aquele cara estradeiro, acostumado a vir no modo soviético, o elétrico vai consumir bastante, tá? Fato que existe. Ele gosta do anda e para, ele gosta das velocidades mais baixas, tá? E de fato, esse carro tem uma boa autonomia. Eu vim ali no primeiro período da viagem e parei para carregar no meio do caminho e ele veio consumindo pouco pelo tanto que eu tava andando. A bateria Blade, ela é muito otimizada, mas muito otimizada mesmo, tá? E um carro com muito conforto, silêncio aqui dentro muito legal e uma performance que eu acho que ela é até uma coisa que você não esperava de um carro desse preço, entendeu? Dependendo aí da pessoa, tem que ter maturidade, entendeu? Por exemplo, você está 50 por hora, vou dar um pé aqui no modo esporte até o fundo, tá? Vamos ver se vocês vão conseguir perceber um pouco, ó, 60, 70, 90, 100, 120, 130, olha isso. Cara, o carro anda muito, muito. E assim, as quatro rodas poderem arrastar o carro torna ele mais estável. Óbvio, tem um balanço aqui, a suspensão é independente de McPherson dianteira e multibraço na traseira, com uma calibração que melhorou muito. Mas não é um carro alemão, tá? Mas olha isso aqui, ó, outra reta que a gente tem aqui, área interna, ó. Ele distraciona as quatro rodas e, ó, te leva aqui, ó como corrige, tá vendo? Ó, uma estrada que não é perfeita. A gente tá aqui dentro, né? Um lugar controlado pra fazer isso, mas, cara, o carro anda muito mesmo. Assusta desavisados. E pode ser um dos motivos pelo que você quer comprar ele. Aí você me pergunta, e o handling? É bom, é legal, vem melhorando muito o handling do carro chinês. Ainda não tá no ponto do que eu andei aqui de Volvo, tá? Temos várias pautas de viagem pra cá. E é aquela coisa, se você gosta de dirigir, tá ficando um carro muito bom. Mas não tem aquela apurada, não tem aquele handling do carro alemão, do carro sueco. Talvez isso você sinta um pouco de falta, tá? Ou não, se você não é esse cara tão ligado na dirigibilidade, na conversa homem-máquina, é incrível, entendeu? Você vai se surpreender muito aqui. Mas é um ponto, eu sou um entusiasta, eu sou um apaixonado por carro. Eu compro o carro de uma forma diferente do consumidor normal. Então, pode ser que isso pegue só pra mim. Deixa aí nos comentários a dirigibilidade, o handling do carro, o quanto ele é comunicativo com você, é o que faz mais sensação e mais diferença pra você? Me conta, tenho curiosidade. O fato é que muitos entusiastas dizem isso, né? Mas o carro é muito bom de andar. Essa suspensão, a BYD não fala que ela tá mexendo, mas ela tá mexendo, é nítido. Os carros vêm melhorando. O Dolphin SE, o Mini Dolphin que a gente testou, cara, cada vez as suspensões da BYD estão mais legais, estão mais bem calibradinhas, estão mais firminhas, não tem mais aquele rebound traseiro. Isso é uma coisa de se aplaudir. De novo, apesar de eles não falarem pra gente, a gente sente aqui usando o carro, tá? A suspensão tá legal. A gente tem freios a discos nas quatro rodas, bem responsivos, também usei na estrada, fui fechado por um caminhão, freiei.
Então assim, o carro tá com uma dinâmica legal, tá? O carro é bom de andar, ó. Tá vendo? O carro é divertido. A relação peso-potência desse carro é surreal, cara. Lembra que a gente fala que a relação peso-potência do carro abaixo de 8 você se diverte? Esse carro, se eu não me engano, ele não chega nem no 5. É muito baixo, esse carro anda muito. E aquela coisa, né? Se você for falar do que pode ser uma tangência importante para quem está procurando um elétrico, gasto. Eu saí de casa, 100% honesto aqui no que eu tô falando, eu saí lá de São Paulo com 60% de bateria, cheguei com 39 para carregar no primeiro ponto, porque eu vim andando mais rápido, carreguei até uns 80, foi 76%, e paguei R$40 no carregador rápido, que é caro, eu paguei 1,8 kW, tá? É bem caro. E vim para cá, a gente tem aqui na Fazenda São José, ela conta com placa de energia solar, então carreguei aqui, vamos dizer assim, praticamente sem custo, né? Temos uma energia renovável aqui, então a gente vem sem esse custo para cá. Então assim, eu vim dirigindo para cá e vou voltar com a minha família por R$42, R$43, que foi o que eu paguei. Deixa aqui embaixo o número certinho, porque agora eu não tô com o valor ali que tá no aplicativo. Cara, você fez uma viagem com R$40 de combustível, do que move um carro desse. Se eu saísse de lá com mais bateria, ou se eu pegasse e viesse direto, o que eu acho que chegaria, eu teria feito essa viagem sem custo algum praticamente. Isso é muito louco. Eu venho pra cá, dependendo dos eventos, talvez 3, 4 finais de semana por mês. Isso é bastante dinheiro. Eu gasto 200, 300 reais de combustível. Isso pode ser uma mudança só na sua viagem de talvez R$1.000 no seu mês. E acho que é esse ponto onde você para pensar no carro elétrico, tá? Eu tô refletindo aqui com vocês, porque eu reflito com o carro na minha vida. Coloco ele no meu uso durante uma semana, beleza? Mas foi um carro bem legal de trazer aqui para vocês. Me impressionou, realmente é bem mais barato do que o X30 Cross Country. Faz mais do que ele na aceleração, não faz o que ele faz no handling. Mas é um carro que, se você está pensando no 100% elétrico, você deveria considerar e conhecer, porque ele está bem legal. E essa versão 2027 aqui, a WD, ela ganhou muitas melhorias que fazem bastante sentido e que deixaram o carro bem bom, beleza? Então é isso. Curtiram ou não curtiram esse vídeo? Deixa aí nos comentários que outro carro você quer que eu traga aqui nessa viagem de final de semana. Me conta que a gente vai buscar para vocês aí, tá? E trazer aqui para vocês conhecerem tudo, tintim por tintim. Beleza? Obrigado se vocês chegaram até aqui. Se inscreve no canal, deixa um like. Essas coisas que a gente pede não custa nada para vocês, mas mudam completamente a nossa vida, porque a gente tem acesso a produtos como esse, tá? Faz toda a diferença isso que vocês fazem pela gente. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo de viagem, que agora eu vou pro meu almoço de domingo. Tô morrendo de fome, tá um solzão aqui de 26 graus no interior. Fiquem com Deus.